verdade para a gente adentrar na palavra do Senhor e entender o que o Espírito Santo tem a falar conosco hoje. Vamos abrir nossas Bíblias. O tempo é muito curto, então tem que ser logo. Vamos lá. Eu quero que os irmãos abram primeiramente em Mateus, capítulo 1. Não é o que eu vou pregar hoje, irmãos. Mateus capítulo 1, mas aqui tem uma mensagem muito importante aqui para a gente. Mateus capítulo 1, ele fala na genealogia de Jesus Cristo. A genealogia de Jesus Cristo daria uma série, de tanto assunto que tem aqui. Mas irmãos, eu estou falando da genealogia, mas tem muita coisa interessante. E tem uma coisa muito interessante que eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, que a gente vai entrar agora. Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Aí Judá gerou Pérez, Zera, cuja mãe foi Tamar, e assim por diante. Vamos parar por aqui. Deus escolheu, irmãos, que Jesus Cristo viria na linhagem a partir de Abraão. Nasce Isaque nasce Jacó. Jacó teve quantos filhos? 12 filhos, 13 com Adiná, 12 homens e uma menina, Adiná. Então, irmãos, dos filhos de Jacó, Judá foi escolhido. Mas sejam sinceros, pelos olhos humanos, pelo meu olhar, eu não sei dos irmãos, mas eu estou falando pelo meu olhar, pelo olhar humano. Qual seria o filho que, assim, pela maneira, pela espiritualidade, que eu escolheria para que se fosse da linhagem de Jesus? Eu não ia escolher Judá, seria José, não é? Vocês também escolheriam José, pela maneira, pela espiritualidade dele. Mas aqui está um ponto muito interessante. Judá foi escolhido não por causa de Judá, foi por causa da mãe dele. E é isso que eu quero pregar hoje. É uma história muito conhecida, irmão. Acho que até as crianças conhecem. Mas a Bíblia é maravilhosa por isso. Porque é uma história que você já viu muitas vezes, tem pontos importantes que faz a gente refletir novamente. Vamos lá em Mateus. Não, Mateus nós já estamos, desculpa. Vamos lá em Gênesis, capítulo 29. Nós vamos falar um pouco aqui. O capítulo 29 de Gênesis, todo mundo achou misericórdia? Amém? O capítulo 29 de Gênesis fala do casamento de Jacó, certo? Mas começa falando ali de uma historinha ali que fala de Jacó fugindo de Saul. Quem é Saul? Ele tinha um irmão gêmeo, era Esaú, E Jacó não era o preferido de seu pai. A gente sabe dessa história já, é muito conhecido, Isaac tinha uma preferência ali por Esaú, e ele já tinha um preconceito com ele ali, Então ele cria ferramentas de engano para poder conseguir a primogenitura, que era concedida para o primeiro filho, Aí ele de repente ele luta, faz algumas coisas que não deveria fazer, algumas trapacinhas, nos meio com umas ferramentas de engano ali, e consegue. Mas tem um preço que ele tem que pagar por isso, e o preço não foi muito pouco não, porque ali ele se distancia da mãe. A mãe que gostava tanto dele, ele tem que distanciar de repente da mãe. A mãe disse assim: olha, eu te amo, meu filho, mas eu não vou passar pano para você não, Você vai
ter que arcar com as consequências. E ali, eu estou andando mais rápido por causa do tempo. E ali, de repente, ele foge para o deserto, Deus tenta resgatá-lo através de um sonho, e ele chega até a casa de seu tio Labão. Labão era irmão de quem? É irmão da mãe dele, da Rebeca. Certo? E quando ele chega ali, ele vê a oportunidade dele recomeçar a vida dele. Aquele passado que ficava sempre perseguindo ele, sempre o acusando, ele vê ali, ele conhece Raquel. Ele de repente vê a oportunidade de reconstruir a vida dele. Ele se apaixona por Raquel. E vamos ler aqui em Gênesis 29, 13 e 16. Ela tem um irmão. A irmã mais velha dela se chamava Lia. Vamos lá, 29, do 13 até o 16. O 13 diz assim: quando Labão ouviu as notícias a respeito de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato, você é osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante quanto tempo, irmãos? Durante um mês. Ora, eu estou dando no 15 ainda, né? Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Agora o 16. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Agora, o versículo 17 chama a atenção, porque fala o seguinte: Lia tinha os olhos sem brilho. Algumas traduções, talvez seja a sua, fala que ela tinha os olhos baços, né? Eu procurei no dicionário, entrei no Google a respeito desse assunto. Eu tenho aquela Bíblia Andrews, tem um rodapézinho lá que explica também um pouco dessa história. Olhos baços, eu fiquei curioso com isso aí, né? Não tem uma explicação concreta, cada um tem uma palavra a respeito disso. Uns dizem que ela tem problema de visão, outros historiadores já vão para o outro lado, diz que ela era uma pessoa com aquele olhar caído, olhar triste. Tem pessoas assim, né? Mas eu acho que a Bíblia quer dizer realmente que Raquel era mais bonita que Lia, e ela não tinha aquele padrão da época, né, que os jovens se interessassem tanto, né? Eu acho que a Bíblia fala bem isso. No verso 18, irmãos, como Jacó amava Raquel, ele disse a Labão o salário que ele queria: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Aí Labão respondeu, 19: é melhor dar a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. É interessante isso aqui. 7 anos. Por que ele tinha que trabalhar para esse homem, para ele dar? Porque naquela época, é uma coisa que também eu quero que os irmãos atentem no seguinte: quando a gente fala na Bíblia, principalmente quando a gente fala no Velho Testamento, a gente tem que entender que era outra cultura, era outra época. Então, assim, às vezes o que fazia significado para eles não faz significado para os nossos dias atuais. E a gente tem que se atentar a isso para a gente poder entender melhor o que está sendo narrado, né? Então, assim, naquele tempo, algumas culturas, alguns países hoje em dia ainda seguem isso. Tinha que se dar um dote para poder casar. O cabra tinha que chegar lá com dinheiro. Era aproximadamente 1 ano de salário de um trabalhador, né? Só que o cabra estava tão apaixonado, eu fiz até a cotação aqui, mais ou menos 28 mil reais ele tinha que dar. Mas ele estava tão apaixonado com medo do cara desistir que ele já colocou 7 anos. Ele falou: eu dou logo 7, mas eu quero ela. Dá mais ou menos hoje em dia 200 mil reais. O cara estava apaixonado mesmo, né? Era dinheiro, viu?
Aí, de repente, acontece o seguinte, no 21. Então, ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu os 7 anos, o prazo, para que eu me case com ela. 22. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. 23. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó. Opa! Vamos ler novamente, irmão? À noite, ele trouxe quem? Não era Raquel? Vamos entender o que é que os irmãos prestam atenção agora é o seguinte. Outra coisa que acontecia naquela época, que é para a gente entender nos dias de hoje, que é diferente. Casamento naquele tempo era o seguinte: quem aqui já casou ou fez festa? Ninguém? Já fez? Gastou um pouquinho? Gastou, né? Quantas horas de festa? 3 horas, 4 horas de festa? E foi um dinheirinho, não foi? Um dinheirinho pesado. Agora, naquela época, meu irmão, o costume de um casamento era assim: eles faziam uma tenda que chamava tenda nupcial. Os convidados chegavam, os noivos ficavam ali, sentados ali, eles chegavam com seus presentes, cumprimentavam, né? E passavam o dia todo. E ali, quando chegava a noite, a noiva se recolhia, ia se banhar, se preparar com o marido, e colocava uma roupa que eu esqueci o nome aqui, que eu não anotei ali. É uma roupa que ela tinha um grande véu, né? Para eles entravam ali, fechavam a tenda, e os convidados ficavam do lado de fora esperando acontecer, né, o ato, para então eles confirmarem que eles casaram. E ali eles ficavam mais 6 dias comemorando. Mas aí você tinha que bancar, o dono da festa tinha que bancar café, almoço e janta para os convidados durante 7 dias. Se o irmão ficou 4 horas e gastou um pouquinho, imagine 7 dias, irmão. E além das bebidas, da diversão, né? Então, foi isso que aconteceu. Agora, uma coisa que eu percebi: se eles chegavam na tenda nupcial, levavam os presentes, então quer dizer que Jacó ficou o dia todo com quem? Para receber os presentes? Com Raquel. E chega à noite, Labão já tinha planejado isso, né? Lá não tinha CPFL, era escuro, né? A lua não estava cheia. Então ficou aquele escuro. Ela colocou o véu, né? Que tinha que colocar aquela roupa. E o coitado de Jacó não percebeu a situação. Agora, uma coisa, irmãos, vocês que são mulheres, foi fácil para Lia também, não? A gente fala muito de Jacó, né? Jacó, mas para Lia não foi fácil, não. O pai dela, ele é como se ele falasse assim: olha, minha filha, você não vai casar mesmo, você é feia. Então ela serviu de moeda para enganar. Foi um constrangimento para ela, principalmente quando amanheceu o dia, que o noivo olha, não é a mulher que ele queria, e sai. A Bíblia não fala se ele falou alguma coisa para ela, mas mesmo se ele não tiver falado, o constrangimento para Lia foi enorme. Ela foi menosprezada pelo pai, né? Que a usou como uma moeda de troca. Não foi brincadeira para ela também. Ali ele é enganado. Agora uma coisa também, irmãos, que a gente tem que adentrar é o seguinte: no 25, versículo 25, 26 e 27. Vamos ler primeiro, depois eu entro no contexto. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor de Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Opa! Eu pesquisei isso também, era verdade. Era uma humilhação para a mais velha se a mais nova casasse primeiro. E para a família era uma desgraça aquilo ali. Realmente era, mas ele tem que ter falado isso aí quando? 7 anos antes.
Então ele usou de artimanhas. Aí no 27 ele diz: complete a semana de festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez a Labão o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão deu como mulher a sua filha Raquel. Né? E aí deu a serva para ele, já tinha dado a serva para Lia. Agora, irmãos, foi complicado. Ele foi enganado, foi ruim para ele, mas para Lia foi terrível, né? E ele realmente casou com as duas ali depois daquela semana, não foi só uma. No verso 31 é que começa a história que eu quero contar para vocês. Até aí eu só recapitulei, né? Para os irmãos recapitularem comigo uma história que é muito conhecida, mas para a gente se adentrar num assunto que me chamou muito a atenção. E é essa o foco da mensagem de hoje. No verso 31 diz assim: quando o Senhor ouviu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Mas pelo que a gente entende aqui, as duas eram estéreis. Deus fez que ela fosse fecunda. Imagina, irmão, como é que não estava o humor dessa mulher, né? Foi desprezada pelo pai, o marido a rejeitava, né? 32. Assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Rúben. Cadê? Onde é que eu coloquei aqui? Peraí, mas eu misturei tudo. Esse primeiro filho se chamava Rúben. O que significa o nome Rúben? É uma expressão, como se fosse assim, ter filho, ou seja, é um menino, né? Aí Lia diz o quê? O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Coitada, né? Chega lá e ela pensa assim: olha, nasceu um menino, que naquela época, como eu falei, que a gente tem que adentrar o que é o costume da época. Naquela época a mulher tinha que dar filho ao homem para continuar a geração, né? Aí ela disse: deixa que eu levo, como se imagina assim ela falando, é um menino, deixa que eu levo para ele, agora sim ele vai me dar atenção. O homem só tem olhos para Raquel. A Lia era desprezada, né? E quando chega lá, o homem a despreza. Aí, no verso 33, nasce outro menino. Vamos lá, no verso 33. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais esse filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Simeão significa aquele que ouve. Imagina ela falando assim: até que enfim o Senhor ouviu minha voz. E agora eu tenho 2 filhos, né? E agora meu marido vai me amar. E levou novamente, pensando que o Jacó ia olhar com olhos melhores para ela. Porque a gente percebe aqui o seguinte, irmão, que o Jacó só procurava ela naqueles momentos, né? E a desprezava, dava mais valor a Raquel. E novamente ele fez isso. Aí uma terceira vez, 34, Lia fica grávida novamente e deu à luz a um filho e disse: agora dessa vez meu marido se unirá a mim, porque eu lhe dei agora 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi, que significa apegado. Imagina ela falando: agora meu marido vai se apegar a mim. Agora sim, porque 3 meninos, né? E mais uma vez, irmãos, o homem a despreza. Mas agora no verso 35, Lia, ela vira a chave. Ela vira a chave e muda completamente o destino de Lia a partir de agora. Ela entende
de uma vez que não deveria mais se mendigar para homem, e sim entregar ao Senhor aquele filho. Vamos lá, mais uma vez, no 35. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez eu louvarei a Jacó? Ao Senhor. E por isso deu o nome de Judá. E depois disso, ela deu um tempo, né? Ela cessou de ter filho. Foi aí, irmãos, quando ela escolhe não mendigar o amor de homem, e sim a entregar o filho ao Senhor, a louvar ao Senhor, que a vida dela muda. É como se Deus falasse para ela: Lia, pelo seu entendimento, pelo seu louvor, você vai ficar conhecida, você vai ser a mulher da descendência de Abraão, que deu a origem à descendência de Jesus Cristo. E essa mulher, ela ficou satisfeita com isso. Aí muda uma chave, né? De repente agora ela fala: não, agora não preciso levar ao meu marido, eu vou levar ao Senhor, é Ele que tem que ser exaltado, né? E a partir daí ela fez parte da família de Jesus. Agora, irmãos, eu só falei essa mensagem aí para recapitular. E agora eu quero falar 3 lições rapidamente, que o tempo voa, sobre isso que a gente acabou de ler. 3 lições que eu tiro. A primeira lição, Eclesiastes 3 diz: tudo tem seu tempo. Tem tempo de guerra e tempo de paz, tempo de semear e tempo de colher. Tem coisas, irmãos, que você tem que lutar. Deus espera que você lute. Deus entrega projetos na sua vida que é para você lutar, para você acordar cedo, batalhar, e você tem objetivos, tem sonhos, que só você só vai conseguir se você lutar. Mas também, irmãos, o Senhor fala essa noite, através dessa lição, dessa história que a gente viu, Ele fala para você, do seu coração. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é a sua luta, apesar de escutar alguns pedidos e agradecimentos de vocês, mas o Senhor te fala essa noite: tem luta que não é sua, é do Senhor. Enquanto você não parar e aprender a separar a luta que é para você lutar e a luta que é do Senhor, você vai ficar igual Lia, passando o tempo triste, mendigando a atenção, mendigando o amor de pessoas que não te amam, querendo entrar em certas panelas. Mas o Senhor te fala essa noite: a luta não é sua, é do Senhor. Essa história me ensina que tem momentos que temos que parar de lutar. Tem momentos que a batalha não é sua, irmão, é dele. Às vezes nós queremos perfeição, a gente quer que nossos filhos sejam perfeitos, né? Que nada aconteça, mas nem sempre é assim. Às vezes você faz de tudo certo e o filho quer ir para outro caminho, e você ainda continua remoendo, e continua cobrando, e continua ali lutando contra aquilo, mas essa luta não é sua. O Senhor acabou de falar. Está na hora de você louvar o Senhor e entregar essa luta para Ele. Essa é a primeira lição que eu tiro. A segunda lição, deixa eu beber um pouco d'água. Dizem por aí que quando o pregador bebe água ele está cansado, mas não, porque eu estou com sede. Agora, irmão, a segunda lição. Desejo sem entrega machuca. Existem alguns desejos que você tem que são destruidores. Raquel,
querida pelo pai. Raquel é paparicada pela família. Raquel encontra um marido bom, que a ama, que a trata como se fosse uma princesa, dá toda a sua atenção para ela. Ela tinha tudo. Vamos abrir novamente nossas palavras, a palavra do Senhor, no próprio livro de Gênesis. No capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário eu morrerei. Então Jacó ficou humilhado e disse: minha filha, eu não sou Deus não, isso não é comigo não. É isso que ele diz aqui. Tem desejos, irmãos, que a gente tem que são destruidores. Ela era feliz. A felicidade de Lia estava nos filhos. Ela não escolheu estar no meio daquela situação. O pai a menosprezou e a forçou, como eu falei no começo, como se ela não fosse mais ter outra chance de casar. Vamos pular para o capítulo 35 agora, irmãos. Um pouquinho na frente, capítulo 35. No versículo 16. Diz assim: partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que ficou muito difícil. Em meio a dores, a parteira disse Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas seu pai o chamou Benjamim. Assim que morreu, foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Raquel tinha tudo, mas ela invejou a irmã. A palavra de Deus diz que ela teve ciúmes. Ela invejou uma situação que o momento era de Lia. Deus podia dar filhos para Raquel, sim ou não? Vários filhos. Podia ser. Irmão, mas poderia ser diferente. Podia. Mas Deus falava com eles. Naquele momento era de Lia. E a palavra de Deus nos diz essa noite: aprenda a esperar o seu tempo no Senhor. Entrega a tua luta para Ele. Mas também agradeça quando estiver demorando, porque os planos de Deus são melhores que os nossos. E eu te falo essa noite, mais uma vez, irmãos: confia em mim, entrega a tua luta a mim. Não se importa se está sendo demorado, às vezes o momento não é o seu momento. Raquel não entendeu isso e sentiu ciúmes e queria que fosse do jeito dela. Eu quero o filho. Ele deu o filho, José. Filho abençoado, um filho lindo. Diz que era um menino muito bonito, ele é um jovem bonito, um homem bonito. José foi. E mesmo assim ainda sentiu ciúme. Minha irmã tem tantos. Era a única coisa que a coitada tinha, eram os filhos. Tinha o desprezo do marido, tinha o desprezo da família. A felicidade dela estava nos filhos. Então às vezes nós temos esse desejo, porque o irmãozinho tem. Por que eu não tenho? O irmãozinho conseguiu um carro, eu por que não? O irmãozinho tem um emprego melhor que o meu. Aprenda a esperar no Senhor. O seu momento vai chegar, desde que você coloca os seus problemas na mão dele. Terceira lição:
Depender de Deus cura. É Deus que honra nossos filhos. A vida de Lia só mudou quando ela decidiu louvar o Senhor. Na sua próxima batalha você diga: louvado seja o Senhor. A batalha não é minha. A batalha é tua, Senhor. Deus escolheu vir na linhagem de Lia e não de Raquel para mostrar que aquela foi rejeitada pelo pai, foi rejeitada pela família, foi rejeitada pelo esposo. Não foi rejeitada pelo Senhor. Se às vezes a situação sua é essa, se você nessa noite se sente rejeitado pelo mundo, se você se sente rejeitado pelos seus amigos, pelos seus familiares, mendigando o amor de outros, entenda que o Senhor te fala essa noite. Aprenda a me louvar, coloca teus problemas na minha mão, que eu não te rejeitarei. Saia daqui hoje, irmão, disposto a lutar pela sua salvação, pela graça de Deus pela tua vida. Mas entenda, irmãos, que muitas batalhas que você coloca hoje como principais não são suas. Dá tempo? Dá tempo. O irmão Felipe vai louvar. Eu queria que durante esse louvor, você que está com uma batalha, entrou aqui com essa batalha, um sorriso no rosto, mas com o coração quebrantado, e você se levanta durante o louvor, vem à frente que nós vamos orar no final com você. E coloque sempre no seu coração: a batalha não é minha, a batalha é do Senhor, e Ele vai te exaltar. Mesmo em meio à dor, eu sei
misericórdia é minha redenção. Ainda que eu tropece, eu não vou desanimar. Tua resposta é certa, sempre irá me restaurar. A tua mão sustenta, mesmo na aflição, iluminará meus olhos, mostrando a direção. Quem puder estender suas mãos para os irmãos que estão aqui na frente, né? Vamos estar orando agora, irmãos. Santíssimo Deus, Pai amado, Pai divino, Senhor dos exércitos que estás no céu. Tu, Senhor, que está em frente de todas as batalhas, Senhor, para vencer. Tu, Senhor, que fala ao nosso coração essa noite, que a luta, que a gente não consegue, Senhor, que a gente tem dificuldade, Senhor, que a gente quebranta o nosso coração, às vezes, Senhor, é familiar, às vezes é parente, às vezes, Senhor, é no trabalho, às vezes também, Senhor, é no estudo, ou, Senhor, no nosso lar. Essa luta que a gente não consegue, Senhor, que nos aflige, aquela gota, Senhor, de lágrima que só Tu, Senhor, viu. Estamos aqui, Senhor, quebrantados, aceitando, Senhor, que a partir de hoje nós vamos mudar. Nós vamos louvar, Senhor, a Ti e entregar esse fardo nas Tuas mãos, porque Tu, Senhor, és o Senhor dos exércitos. Tu estás, Senhor, na frente da batalha, Tu vais vencer. Assim a Tua palavra já confirmou. Senhor, aqui estão meus irmãos, Senhor, cada um com o seu problema particular, que Tu já conheces, Senhor, que Ele já falou contigo nas madrugadas, Senhor. Mas hoje Ele resolveu, Senhor, entregar nas Tuas mãos. Ele vai sair daqui diferente, Senhor, e eu creio na vitória da vida dele. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa esse ministério. Cada lar representado aqui, Senhor, por essas pessoas que estão aqui. Aqueles também que não conseguiram estar aqui, Senhor. Tantas almas, Senhor, nesse bairro, Senhor, que precisam de Ti. Mas alguém tem que ir. Então nos capacita, Senhor, o Teu Espírito Santo, através do nosso testemunho, do nosso falar, do nosso agir. Mas para isso nós precisamos de uma grande vitória essa noite, Senhor. Que essa batalha seja vencida, Senhor. Eu agradeço por tudo que Tu fez por nossas vidas já, Senhor, morrendo na cruz. E o que Tu vai fazer, assinado em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Muito obrigado, irmãos.